Olá, queridos, boa noite. Muito frio por aí? Deve estar, né? Estamos no período do nosso frio aqui no sul. Muito bem, queridos. Vamos lá para mais um estudo do Pequenos Grupos da PIPPG. E o tema de hoje tem como nome A Sedução do Sucesso. Nós estamos estudando o livro de Tim Keller, Deuses Falsos, e esse estudo de hoje está baseado no capítulo 4, ok? Muito bem, o que é sucesso? Você já parou para pensar nisso? Ou melhor, o que é sucesso para você? Olha só o que o Google fala a respeito do significado de sucesso. Sucesso é ter bom resultado, é ter êxito, é ter triunfo. E com essas palavras, nós podemos entender que sucesso pode ter um conceito, um significado diferente para cada um de nós, não é mesmo? Muito bem. Uma coisa interessante no reino de Deus é que algumas vezes nós podemos entender que o sucesso pode ser algo ruim, né? Que o sucesso pode ser algo que não é aprovado. Mas nós precisamos contestar esta fala, porque o Senhor Deus abençoa os seus filhos com o sucesso. E a Bíblia nos traz várias provas disso. Vamos ver uma? Vamos dar uma olhadinha na história de José. Então, a história de José está retratada em Gênesis, capítulos 40, 41, e eu quero ler apenas um trechinho para vocês do capítulo 41. Estou em Gênesis 41, do 39 até o 43, ok? Vou ler para vocês. Olha só. Faraó disse a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como você. Por isso administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Disse mais: Eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tira o seu anel e dá a José. Fez ainda José vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E também lhe deu um segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo, constituiu Faraó a José como governador do Egito. Olha só, José, depois de ter tantas lutas que ele passa em sua vida e em sua história, neste momento, a Bíblia retrata um período de sucesso da vida de José. Então, ele é reconhecido como homem de Deus. Ele recebe respeito, autoridade, ele recebe bens materiais, recebe roupas finas, ele recebe colar de ouro, carro. E se nós formos dar sequência, nesse mesmo capítulo da história de José, vemos que ele casa, ele constitui uma família, ou seja, ele se torna um homem bem-sucedido na sua história naquela época no Egito. Assim como José, há outros personagens que também tiveram sucesso em sua história de vida. E a Bíblia cita isso. Olha só, Davi, Josué, Caleb, Esther, Débora, Ruth. Foram pessoas que tiveram as suas lutas, sim, com certeza, mas também foram abençoadas pelo Senhor com o sucesso. E com várias coisas que o sucesso pode prover, como sustento, provisão, roupas, respeito, status, autoridade e tudo mais. Então, o sucesso é algo que Deus concede a seus filhos. Deus abençoa os seus filhos com o sucesso. Então, não há problemas em ter sucesso. O problema, queridos, está com o que nós fazemos com o sucesso. Tim Keller fala que o sucesso causa em nós uma sensação muito boa, uma sensação muito gostosa, uma sensação onde nós temos poder, status, respeito. E essa sensação é um perigo para nós.
Essa sensação pode vir a fazer nós buscarmos cada vez mais o sucesso, para que cada vez mais tenhamos essa sensação boa. E isso tudo pode nos levar a fazer com que o sucesso se torne um ídolo em nossas vidas, se torne um Deus em nossas vidas. E aqui é que está o perigo, queridos. Então, perigo não é em ter sucesso, é em ter respeito, em ter dinheiro e todas as outras coisas que o sucesso pode trazer. Mas o perigo está em fazer dessa posição e da sensação que o sucesso traz um Deus e um ídolo em nossa vida. Isso sim é muito perigoso. Tim Keller traz a história de Naamã para falar a respeito dos perigos do sucesso e de como o sucesso nos seduz, nos corrompe e pode prejudicar a nossa vida. Vamos pensar um pouquinho na história de Naamã? Ela está retratada no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 26. Se vocês acompanharem essa leitura, vocês verão que Naamã era capitão do exército da Síria. Alguns estudiosos dizem que ele era considerado como se hoje fosse o primeiro-ministro de um país. Então, ele era muito respeitado, ele tinha bens, ele tinha posses, ele tinha tudo que o sucesso poderia lhe dar. Mas Tim Keller fala que mesmo ele tendo todo esse sucesso, ele estava preso às suas ataduras, que ele estava preso à sua armadura, porque ele sofria de lepra e o seu corpo estava sendo despedaçado pouco a pouco pela doença. E nessa condição, Naamã não conseguia fazer nada com o sucesso que ele tinha. É interessante, não é mesmo, queridos? E olha só, algumas coisas começam a acontecer na vida de Naamã. O mais improvável, as mais improváveis pessoas começam a ajudar Naamã. E as mais improváveis situações se cruzam na história de Naamã. Vamos ver como que ele reage a isso tudo? A história conta que uma escrava da sua casa fala para a esposa de Naamã a respeito da possibilidade dele ser curado se ele fosse para Israel ver o profeta. Naamã ouve isso, fala com o rei da Síria e o rei da Síria o envia. Chegando lá, Naamã apresenta ao rei de Israel uma carta, mas junto com ele, uma carta do rei da Síria, mas junto com ele, Naamã leva bens, ouro, prata e roupas finas. O rei de Israel lê a carta e se desespera. Rasga as suas vestes em sinal de desespero, porque na carta o rei da Síria pedia ao rei de Israel que ele curasse Naamã. E o rei de Israel sabia que ele não tinha esse poder. Então ele se desespera, porque ele entende que este era um pretexto do rei da Síria para entrar em guerra com Israel. Eliseu sabe de toda essa história e fala para que o rei enviasse Naamã até ele. E eu fico até imaginando a reação de Naamã. Ele já deve ter ficado irritado com essa história. Tipo, chego aqui no rei de Israel, não é ele que vai me curar e eu ainda tenho que ir atrás de um profeta. Mas Naamã vai. E é interessante porque Naamã chegando lá, Eliseu não recebe Naamã. Eliseu fala para Naamã o que ele deveria fazer para ser curado, através de um recado do seu servo Geazi. E isso deixa Naamã extremamente irritado. Vamos ver o que ele fala na Bíblia? Olha só. Naamã ficou indignado e disse: Imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Aqui, querido, está um perigo do que o sucesso, o poder pode fazer conosco. Naamã tinha em sua mente uma
forma de ser curado. E ele queria que assim fosse. E ele esperava que assim fosse. É como se ele tivesse determinado como a cura dele deveria acontecer. Mas nós sabemos que na vida e com Deus as coisas não funcionam assim, não é mesmo, queridos? E aí nós temos um perigo de nos envolver nessa sedução, em todo esse poder que o sucesso nos traz, e nós passarmos a determinar como as coisas devem acontecer em nossa vida, como as pessoas devem falar, como as pessoas devem reagir a nós, como as curas devem acontecer na nossa vida, em que momento as curas devem acontecer na nossa vida. Esse é um dos perigos do sucesso. O orgulho sobe tanto em nós que nós nos tornamos essa pessoa que passa a determinar como os outros devem reagir a nós. Vamos ver um pouquinho mais da história? Olha só, continuando. O que Naamã fala? Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que qualquer rio de Israel? Será que não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Uma outra coisa, queridos, que o sucesso pode fazer em nós. Nós nos tornamos tão orgulhosos, tão cheios de nós, cheios de toda a sabedoria nossa e do que nós entendemos do que é certo, que nós passamos a menosprezar outros, nós passamos a menosprezar situações, pessoas, passamos a julgar, passamos a criticar, que é o que Naamã faz. Naamã passa a criticar como Eliseu o trata, Naamã passa a criticar o rio e toda a condição em que ele estava. E ele fica muito furioso. E isso pode acontecer conosco também, se nós nos permitirmos ser seduzidos pelo que o sucesso pode nos dar. E a história continua e algo acontece na vida de Naamã. Mais uma vez, o improvável, o servo, atua na vida de Naamã e diz: Mas meu senhor, se fosse algo tão difícil, o senhor não faria? É simplesmente ir no Rio Jordão e se lavar 7 vezes, é algo fácil, por que o senhor não faz? E aí, Naamã, acontece algo com Naamã e Naamã cede. E a história, nós já conhecemos, ele vai se lava 7 vezes e a história diz que a sua pele se torna como a de uma criança, limpa, sem lepra. E aí, depois, lá no versículo, Naamã vai até Eliseu, quer dar todos os presentes que ele trouxe a Eliseu. Eliseu recusa, diz simplesmente para ele ir em paz. Naamã pede um pouco de terra para levar para Israel, para erguer um altar ao Deus eterno, e eles se despedem. E então Naamã vai embora. Muito linda essa história, queridos. Depois você dá uma olhadinha nela completa lá. Mas a história não para por aí. Algo fica no coração de Geazi, o sucesso. E aquilo que o sucesso pode dar, ouro, prata, roupas novas, começa a seduzir Geazi. E Geazi pensa, nossa, mas Eliseu não deveria ter deixado Naamã partir com tudo. Ele deveria ter ficado com alguma coisa. E aí o que que Geazi faz? Vai atrás de Naamã e pede, mente para Naamã que Eliseu enviou ele e pede parte do tesouro de Naamã, do que Naamã, dos presentes que Naamã tinha trazido. E aí Naamã concede, Geazi volta para casa, guarda o tesouro, a parte que ele trouxe na sua casa, vai até o Eliseu, ao profeta Eliseu, e não conta para Eliseu o que fez. Embora Eliseu perguntasse onde você estava, Geazi, e ele não fala nada, e ele não conta o que aconteceu. E então Eliseu diz: Eu sei do que você fez, né? Vamos ver o que está escrito aqui? Olha só. Mas Eliseu lhe disse: Você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Essa definitivamente não era a ocasião de receber dinheiros e roupas.
ovelhas, gados e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Então vejam só, queridos, quando o sucesso nos seduz, quando tudo aquilo que o sucesso pode nos dar nos seduz, e nós deixamos os nossos princípios, mentimos, desobedecemos, escondemos em busca de ter esse sucesso, nós certamente colheremos frutos que não são desejáveis a nenhum de nós. E é por isso que nós precisamos ter cuidado, queridos, com a sedução do sucesso e com o que o sucesso pode fazer em nós e para nós. Por isso, nós precisamos entender que ter sucesso não é problema. O Senhor Deus nos abençoa com o sucesso e Ele se agrada, sim, com o sucesso. E nós podemos usufruir desse sucesso para nós, para os nossos e para servir ao reino do Senhor, assim como José fez, não é mesmo? Outra coisa que nós precisamos entender e aprender, queridos, é que para lidar com a sedução do sucesso e vencer o orgulho, a cobiça e a ganância de ter cada vez mais, nós precisamos buscar ao Senhor, estar firmados no Senhor e precisamos trilhar o caminho da humildade, que evitará com que nós sejamos mesquinhos, julgadores e arrogantes para com os outros, não é mesmo, queridos? Muito bem. E agora, para finalizar, umas perguntinhas para vocês discutirem aí no grupo, ok? Primeira delas, o que é sucesso para você? Conversa aí com cada um dos seus colegas, dos seus irmãos. Segunda, você entende que sucesso pode se tornar um ídolo na vida de cada um de nós? Ok? Fica aí com essas duas perguntinhas que vocês possam refletir e pensar mais nas coisas boas que o sucesso pode nos dar, mas também dos prejuízos que o sucesso pode nos causar. Ok, queridos? Boa noite, bom estudo para vocês. Tchauzinho!